Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Direito Médico e da Saúde. Eu sou o professor Joseval Viana e nós vamos falar sobre a responsabilidade civil do médico. Antes de entrarmos na matéria, eu quero dizer que eu sou o autor deste livro Prática Forense em Processo Civil e vou falar para vocês me acompanharem no Instagram, @prof.joseval.viana. Muito bem. Quando a gente fala de responsabilidade civil do médico, a primeira coisa que é importante vocês entenderem é que a responsabilidade civil está inserida na responsabilidade do direito civil. Claro que o direito médico não se restringe apenas à responsabilidade civil do médico. Ele vai se ampliar no conhecimento, o advogado, a advogada, que desejam atuar no direito médico e da saúde vão, né, precisar de outros conhecimentos, como prontuário, termo de consentimento informado. Existem os cursos aí, as aulas que se referem a prontuário, a termo de consentimento informado, responsabilidade civil do cirurgião plástico. Mas é importante você entender que a responsabilidade civil do médico, embora existam mais ou menos 59 especialidades médicas, não existe, por exemplo, uma responsabilidade civil do médico cirurgião plástico e uma responsabilidade civil do médico anestesista. Então, às vezes o aluno manda uma mensagem para mim, aliás, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a matéria, pode me mandar uma mensagem no Instagram, eu respondo a todos os meus alunos, e às vezes o aluno fala assim: professor, existe uma aula específica para a responsabilidade civil do anestesista? Vou dizer, não, você vai pegar, nós temos uma aula sobre anestesista, sobre o médico anestesista e sobre o cirurgião plástico, mas o que eu quero que vocês entendam, por exemplo, é que se eu vou processar um dentista, ou eu vou defender um dentista, por exemplo. Quando eu falo em responsabilidade civil do dentista, eu vou usar a mesma base jurídica para a responsabilidade civil do médico. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o direito, como nós estamos falando do direito, é o direito aplicado à medicina, é o direito aplicado à responsabilidade do médico. Então, não vamos falar de direito odontológico, não vamos falar de direito veterinário, porque isso não é direito médico. O próprio nome direito médico. Na aula de direito de responsabilidade civil, nós vamos ter responsabilidade odontológica? Não, porque nós temos uma aula específica que não se refere ao direito médico. O direito médico é restrito ao médico, restrito ao paciente, restrito ao hospital, à clínica médica. Então, eu tenho que entender, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, entender que os conceitos são aplicados em razão da conduta do médico. Então, vamos lá. Dito isso, a primeira coisa que eu preciso saber é a responsabilidade civil do médico. Como eu falei para vocês, se nós estamos falando de responsabilidade civil do médico, a base inicial é o Código Civil. Então, vamos anotar aqui. A base inicial é o Código Civil. É o Código Civil. Opa, digitei aqui, não apareceu, mas agora vai aparecer. É o Código Civil, certo? E eu vou colocar aqui barra código, vou colocar aqui o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes eu vou usar o Código de Defesa do Consumidor. E, claro, vou usar a Constituição Federal, o artigo 1º, quando for falar de dano moral, né? O artigo 1º, vou falar de dano moral? Não, eu vou falar que o erro médico, a lesão, ofende a pessoa, ofende a dignidade da pessoa, tá? Então, eu vou trabalhar também com a Constituição Federal. Então, eu vou dizer o seguinte, aqui, toda lesão causada pelo médico ofende a dignidade da pessoa humana, ok? E aí eu vou trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor.
também. Eu só não vou usar o Código de Defesa do Consumidor, isso é muito interessante, quando eu estiver diante de um médico servidor público. Aí eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor, em razão do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, se eu não me fale a memória. Inclusive, eu não coloco o médico no polo passivo dessa ação judicial. Quando eu estou falando do direito médico e da saúde de médico particular, conveniado, de acordo com... ele pertence a uma operadora de plano de saúde, ele pertence ao hospital, aí sim, tanto é que eu vou aplicar a súmula, anotem aí, vou colocar aqui para vocês, nós temos também a súmula 608 do STJ. Então, quando eu falo em responsabilidade civil do médico, essa responsabilidade civil do médico aqui, o que é essa responsabilidade civil do médico? Vamos colocar aqui para vocês poderem entender. A responsabilidade civil do médico é a obrigação que o médico tem, é a obrigação que o médico tem em indenizar o paciente que sofreu lesão, tá? Vou colocar aqui, que sofreu, eu vou apagar aqui para você acompanhar, para você fazer as anotações, que sofreu lesão durante o tratamento, E é claro que tratamento envolve cirurgia, tá? Em razão da negligência, imprudência e imperícia. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer um link com o artigo 14 do Código de Defesa, um link com o artigo 14, parágrafo 1º, não sei se vocês sabem, os médicos não são registrados, tá? Eles são PJs por causa do salário deles. Artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade civil do médico é uma responsabilidade, vamos colocar aqui, subjetiva. É uma responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Então, eu prova-se a responsabilidade do médico mediante culpa, negligência, imprudência e imperícia. Então, quando eu falo na palavra responsabilidade, então vamos colocar aqui. Quando eu falo na palavra responsabilidade, a própria palavra responsabilidade já traz a ideia de indenização. Civil, por quê? Porque eu vou descartar a administrativa, vou descartar também a responsabilidade penal. Eu estou pensando, num primeiro momento, na responsabilidade civil. Aliás, tem aula sobre responsabilidade penal e responsabilidade administrativa, tá? Depois vocês procurem aí a aula. Muito bem. Então, estou falando numa responsabilidade. Indenização. Em razão do quê? Em razão da própria conduta do médico. A conduta do médico me diz que ele causou um dano. E esse dano é um dano material, estético e moral. A gente vai falar de cada um desses danos e depois temos uma aula também que vai se aprofundar como que eu vou especificar esse dano material, dano estético e dano moral. Então, eu estou dizendo que o médico ele vai responder em relação à conduta dele. Então, a responsabilidade dele, conforme eu falei, é uma responsabilidade subjetiva.
Então, eu preciso dizer que ele agiu com o quê? Com imperícia, com negligência, imprudência e imperícia. Mas eu quero voltar aqui e eu quero mostrar para vocês que o que é a definição aqui do erro médico. O que é o erro médico, tá? O erro médico é a atuação equivocada do médico, é a atuação equivocada do médico no tratamento de um paciente, causando-lhe lesão, causando-lhe lesão. Professor, o que é essa responsabilidade civil do médico? A responsabilidade civil do médico é a obrigação que esse médico tem de indenizar o paciente. Então, responsabilidade incide sobre a indenização, ok? Muito bem. E esse erro médico? Esse erro médico é a conduta, uma conduta que prejudicou o paciente e que agora o médico deverá indenizar esse paciente. Só que o erro médico, na verdade, ele diz respeito a quê? Ele diz respeito à conduta do médico que causou lesão, foi contra os protocolos. Aí você vai dizer assim, professor, como é que eu sei que esse médico errou? Aí é que está a importância de você fazer este curso, fazer esta aula. Presta bem atenção no que eu vou falar. 95% das ações judiciais por erro médico são julgadas improcedentes por falta de conhecimento do próprio advogado, da própria advogada. Então, o que você vai fazer? Então, eu vou explicar, né? Vocês sabem que eu tenho 30 anos de experiência na área de direito médico e da saúde, né? O meu escritório atua nessa área. Principalmente, eu gosto das ações. As ações indenizatórias de erro médico são as mais rentáveis. Você tem valores de 600 mil, valores de 400 mil, tem o dano material, tem o dano estético, tem o dano moral, então vocês precisam assistir a aula em que eu explico para você como é que você vai fixar o valor dos danos, como é que eu fixo o valor do dano moral, como é que eu fixo o dano do valor estético e como que eu fixo o valor do dano material, ok? Veja o seguinte, então, como que eu faço? Ao receber o cliente ou receber o familiar do cliente no meu escritório, eu sempre peço para eles 2 documentos importantes, por isso depois vocês vão precisar fazer essa aula, tá? São 2 documentos importantes. Quais são os documentos? Eu peço o prontuário do paciente, então ele tem um prontuário do paciente, e o termo de consentimento informado, tá? O que é esse termo de consentimento informado? Esse termo de consentimento informado é um documento, termo de consentimento informado é um documento que autoriza a cirurgia. Autoriza a cirurgia, tá? Eu não vou me aprofundar aqui nesse, porque eu gravei uma aula, um curso, uma aula para vocês, falando do prontuário do paciente, o termo de consentimento informado. A nossa aula hoje o que é? É responsabilidade civil do médico. Mas você vai precisar entender o que é o prontuário do paciente, o termo de consentimento informado, que você vai juntar esses documentos no processo. Bom, professor, mas e se não tiver o termo de consentimento informado? Só a ausência do termo de consentimento informado vai gerar um dano no processo, tem que ter processo judicial, de aproximadamente R$10 mil. Fora o dano. E se não tiver prontuário do paciente? Pior ainda, que esse médico será representado no Conselho Regional de Medicina. Não se esqueça, então, que eu vou juntar o prontuário. Só que o prontuário tem um detalhe. O que você vai ter que fazer? Você vai precisar de um parceiro, você vai precisar de um assistente técnico, tá? Você vai precisar de um assistente técnico médico, assistente técnico, tá? Para avaliar a conduta do médico. Avaliar a conduta do médico. Por que você vai precisar para avaliar a conduta do médico? Para você saber se efetivamente houve erro médico, porque às vezes não foi erro médico. Às vezes o próprio paciente ou a própria família acha que houve erro médico, quando na verdade não houve erro médico. Tá? Existem 2 conceitos que são importantes. O primeiro é a atrogenia.
Então, vamos colocar aqui esses dois conceitos que são extremamente importantes. Tá? Iatrogenia. O que é a iatrogenia? Iatrogenia, vamos pôr aqui, ó. Iatrogenia. Iatrogenia para nós é consequência do tratamento. Então, exemplo. Vai. Amputação do pé diabético. Tá? Não gera dano a iatrogenia. Era consequência do tratamento. Uma vez eu fui dar uma palestra, não lembro que OAB que eu fui dar uma palestra, e aí dois conselheiros da OAB foram me procurar e disseram assim, professor, nós temos um caso. A mãe foi dar à luz, e aí o que aconteceu? Olha só, que coisa desagradável. Foi um parto normal, o médico quebrou a clavícula do nenê, as duas, porque a mãe estava em risco. Tá? Estava em risco. Isso é protocolo médico, certo? O protocolo diz que eu tenho que salvar a primeira mãe. Mas não. A prioridade é salvar a mãe. Tá? Protocolo médico. Isso não se discute. E aí diz assim, o médico quebrou. Mas isso é heterogenia. É consequência do tratamento. Então, não gera dano moral. Então, às vezes, a pessoa chega até o seu escritório dizendo que foi vítima de erro médico, quando, na verdade, foi consequência do tratamento, foi iatrogenia. Se você coloca aí no Google não, entra no Tribunal de Justiça do seu estado e coloca assim, negligência médica, iatrogenia, e faz uma pesquisa jurisprudencial que você vai ver. Tá? Então, eu preciso de um assistente técnico para indicar para mim quais foram efetivamente os erros que aquele médico cometeu para que eu possa elaborar a petição inicial, porque lá na frente eu vou ter perito judicial e eu vou ter que organizar os quesitos. Então, a ação de dano moral, a ação de responsabilidade civil do médico é uma ação, ela tanto é uma ação boa para propor contra o médico, como também é uma ação boa para defender o médico, porque o médico aí, nesse caso, ele vai te procurar para fazer a defesa dele. Existem aulas que tratam da defesa do médico. Muito bem. Então, eu tenho toda uma técnica, né? Veja, eu vou, para processar o médico, eu preciso fazer uma análise do prontuário, porque eu tenho que pontuar isso na minha petição inicial, porque vai haver perícia, e na perícia o perito vai seguir aquilo que está no prontuário do paciente. O juiz vai analisar, inclusive, o termo de consentimento informado. Então, eu preciso ter essas questões que são extremamente importantes para eu poder entender como que eu vou fazer a tese da minha petição. Porque se aquele erro médico ensejou dano material, eu tenho que colocar a minha tese do dano material. Ensejou dano estético, eu tenho que fundamentar o dano estético. Ensejou o dano moral, eu tenho que fundamentar o dano moral, tá certo? Muito bem. E eu falei para vocês, então, que o erro médico pode incidir simultaneamente na responsabilidade civil do médico, que é o que nós estamos tratando, na responsabilidade penal do médico e na responsabilidade administrativa do médico. Então, aqui nós vamos falar do Conselho Regional de Medicina, só que não é nessa aula, né? Tem uma aula, na verdade são 3 aulas. Esta aqui, que nós estamos falando sobre responsabilidade civil do médico, tem uma aula de responsabilidade penal do médico que vocês precisam assistir, e tem uma aula de responsabilidade administrativa do médico, que nós vamos falar sobre o Código de Ética Médica e o processo ético profissional, que é extremamente importante. Essa área é um nicho de mercado totalmente inovador, ok? Muito bem. Seguindo aqui, dano material. Então, antes de eu entrar no dano material, vou entrar no dano material no próximo bloco, mas eu já quero adiantar para vocês que é importante você primeiro fixar no dano material. Você não vai fixar a sua tese no dano moral e nem no dano estético, porque o jogo, a técnica, está no dano material, ok? E aí você precisa saber qual é a tese jurídica
e como que você vai pleitear esse dano material. Então, eu vou explicar para vocês. Então, nós vamos falar do dano material, depois eu vou falar do dano estético e do dano moral, ok? Vamos então para o nosso intervalo e estou pensando, vamos para o intervalo. Então vamos para a nossa próxima aula e nós vamos seguir então com o nosso estudo sobre direito, responsabilidade civil do médico.